vencer, triunfará, o nosso Deus fará. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. O amor de Deus é grande, eu guardo no coração. O amor de Deus é grande, nós temos que andar em comunhão. A nossa fé é tudo, a nossa fé em Deus. Ele tem a misericórdia e piedade dos filhos seus. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. É o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo que vem te ajudar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, ele é o bom pastor, ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador. O seu poder é lindo, vem para nos curar, vem para fazer milagres e maravilhas, vai operar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória e vamos todos dar a volta da vitória. Palmas para Jesus. Bom dia, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Domingo, 15 de novembro, glórias a Deus. Dia bastante importante para todo o país, onde todos os fiéis, principalmente, colocando-se diante de Deus, devem ter a inspiração e a sabedoria para fazer escolhas no dia de hoje. Nós estamos aqui na presença do Senhor para falar sobre fé. Nós temos que viver pela fé, porque se nós vivermos pelas evidências que o mundo tem nos mostrado, nós vamos perecer. Então, meus irmãos, por esse momento tão importante na nossa vida, no país,
onde você tem responsabilidade disso, vamos orar nesse momento. Senhor, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, em Tua presença nos colocamos, e aqui, Senhor, em favor desse momento tão delicado para a nossa nação, onde devemos fazer escolhas que são necessárias para a direção do país, nós clamamos diante de Ti, meu Pai, que as pessoas que estão no culto, que ainda vão voltar, que tenham a sabedoria e o entendimento para escolher, e aqueles que já foram, Pai, nós clamamos que tenham feito da maneira certa. Nós precisamos de todo o resguardo, meu Pai. E o Senhor nos ajuda. O Senhor age na nossa vida através de nós mesmos, dando sabedoria, dando conhecimento e discernimento daquilo que é importante a ser feito. Então, nesse momento, abraça esse nosso Brasil, Pai. Abraça cada nação, porque nós oramos também por todas as nações, por todos os países, por todos que estão em eminência, como diz a palavra de Deus. Então abençoa a vida desse povo nesse momento, meu Pai. Traz a sabedoria, traga o conhecimento e, Senhor, que a verdade prevaleça pela fé em Cristo Jesus. Que assim seja. Amém. Glórias a Deus, meus irmãos. Pois bem, é um momento decisivo e nós estamos aqui nos horários normais, 8 e 18 horas. Depois do culto, depois desse culto das 8 horas da manhã, aproximadamente umas 11 horas, eu deverei também cumprir com a minha parte diante do país e diante de Deus. Então, louvado seja o nome do Senhor, que nos supre em todas as nossas necessidades. Em nome de Jesus. O missionário está no domingo, na sexta-feira, aliás, ele orou, ele fez uma oração muito importante em relação ao fim da Covid, ao fim de todas as pragas, ao fim de todo o mal que tem se apoiado sobre o nosso país. E nós aqui estamos em concordância nessa oração, que todo mal, que todo espírito de engano caia por terra, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Vamos ouvir um testemunho na novela da vida real, em nome de Jesus Cristo. Em meio a tantas notícias ruins, pessoas ao redor do mundo necessitam ouvir as boas novas. Por isso, trabalhamos como cooperadores do Reino de Deus para tornar o Evangelho conhecido, testemunhando que somente Cristo nos liberta dos grilhões da morte. Eu sou Rami, do Egito, mas vivo em Kuwait. Gostaria de agradecer ao Senhor pelos seus cultos e suas orações por nós no Facebook. Eu gostaria de contar que ontem minha mãe estava muito ruim da saúde. Ela estava no hospital, no Egito, pois ela foi infectada pelo coronavírus. Eu gostaria de agradecer suas orações e intercessões. Hoje, minha mãe está muito melhor e confiamos que ela terá alta logo do hospital, quando ela for abençoada com a cura completa. Gostaria de dar graças a Deus pela bênção e dedicação do missionário e toda a sua equipe árabe. Minha oração é que nosso Senhor proteja e abençoe cada vez mais o missionário, pois ele é uma bênção não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Somos nós, a Igreja de Cristo, os encarregados em anunciar a Santa Palavra. Muitos já estão participando desta missão através do apoio financeiro. Uma doação que nós fazemos com uma alegria muito grande. Louva a Deus pela vida do missionário, que é um servo fiel, é um homem de Deus que se deixa usar pelo Senhor, e por cada pessoa que entende, patrocinador, é um ministério. É você fazer na obra junto com Jesus, junto com o missionário ali, com cada pessoa, que como nós recebemos a bênção através da televisão. Então não pode faltar esse programa, nunca, jamais. É um prazer quando chega o dia de fazer lá o patrocinador, a gente ir lá na igreja entregar e aumentar sempre que pode, fazer sempre aquilo que Deus põe no coração, porque é algo a gente entende que a gente está trabalhando para ganhar muitas almas, restaurar muitas famílias, casamentos, porque as pessoas precisam ouvir e saber que Jesus salva, Ele é o caminho. Nada pode impedir o agir de Deus. Nele temos a providência e com Ele a nossa alegria é completa.
E agora nós vamos então entrar nessa palavra que eu quero trazer para vocês. É uma palavra muito importante, é o que Jesus tem preparado para nós, é o que Ele falou e deixou registrado para que nós o conhecêssemos melhor. Romanos capítulo 4, versículo 17 até o 22. Eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, Romanos 4, 17 a 22. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade. Não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, de Abraão, o qual é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que isso lhe foi também imputado como justiça. Nós temos nessa passagem muitas coisas interessantes que nós podemos parar e meditar sobre elas, irmãos. Por pai de muitas nações te constituí. O Senhor abençoou Abraão para que pela fé dele todos nós pudéssemos ser também alcançados. Então fazemos parte desta nação que foi dada a Abraão, pai de todos, e perante o qual creu, ele creu em Deus, nas promessas de Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Veja, chama as coisas que não são como se já fossem. Nós estamos esperançosos, nós estamos crendo, não na evidência, no que está diante dos nossos olhos, mas estamos crendo numa nação melhor, nós estamos crendo na prosperidade dos povos, estamos crendo em que alguém será posto para nos dirigir, para nos atender quando for necessário, segundo os critérios cristãos. Então o Senhor prometeu que, por pai de muitas nações, pelas bênçãos feitas ali a Abraão, nós também alcançaríamos essas promessas. Assim será a tua descendência, é uma promessa, a nossa descendência é abençoada, com toda certeza, e ele não enfraqueceu. Vou dizer aqui, não é por causa do corpo envelhecido, mas nós não enfraquecemos apesar das contrariedades que vêm a nós hoje. E quantas coisas são contrárias, não é verdade? Quantas coisas tentam nos incapacitar, dividir o nosso trabalho, destruir a nossa família, limitando a palavra de Deus, como essa semana aí uma juíza no Nordeste prendeu o pastor e a moça que louvava, porque ela diz que a lei é ela quem faz. Total falta de respeito para com a palavra de Deus. Então, nós não enfraquecemos. As lutas estão aumentando muito. Muitas dificuldades, muitos problemas estão sendo levantados. E nem tampouco nós vamos nos entregar. E não podemos, principalmente, duvidar da promessa de Deus por incredulidade. É a incredulidade que faz com que muitas pessoas duvidem do que Deus tem nos prometido. Abraão foi fortificado e nós estamos sendo fortificados na fé. O que é a fé?
como a gente fala, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Isso é fé. Você não está vendo o resultado, como Deus fez do que não existia existir? Então vamos determinar, vamos profetizar. Esse momento político no país será próspero e vantajoso para todo aquele que crê no Evangelho de Cristo e que obedece, porque não apenas interessa dizer eu sou cristão, tem que crer e tem que obedecer. Então haverá uma mudança maravilhosa nesse país a favor do Evangelho de Cristo Jesus. E então nós, não fraquejando por causa de muita perseguição, vamos nos suprir de tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. E também será imputado a cada um de nós por justiça, a justiça que vem do céu. Abraão confiou na promessa de que seria pai de muitas nações e que o mundo todo seria abençoado através dele. E em razão da sua fé, antes da circuncisão, foi considerado justo. Veja, não precisa haver algo físico em nós, mas o espiritual. A nossa circuncisão hoje ela é espiritual. O nosso selo com Deus é espiritual. Nossa aliança com Deus é espiritual. Então, como Abraão não desfaleceu, nós também não podemos desfalecer. Abraão se tornou agradável a Deus apenas pela sua fé. Você não precisa fazer sacrifícios. Você não precisa estar desta forma, fazendo sacrifícios, tirando da sua vida para oferecer para Deus, porque Deus ele não quer. Ele quer apenas que você seja uma pessoa fiel à palavra dele, obediente ao que ele diz e cumpra aquilo que você recebe de ordenança. Então, apenas pela fé, Abraão agradou a Deus. Vamos agradar a Deus também pela fé? Nós temos que nos tornar tão importantes para o povo judeu quanto foi Abraão para hoje, nós para o povo que existe hoje. O povo judeu ficou lá para trás, mas somos judeus no sangue, digamos assim. Somos do mesmo povo. Se nós temos a herança de Abraão, então somos iguais. Não interessa a cor da pele, não interessa a raça, não interessa nada disso, porque em Cristo nós somos todos iguais. Em Abacuque está escrito: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. A pessoa que é soberba, ela pisa nos outros, ela causa problema para os outros e nem percebe que o caminho dela é de morte. Mas o justo, aquele que foi justificado pelo sangue de Cristo na cruz, aquele que o aceitou e recebeu como seu Senhor e Salvador, esse ele vive pela fé, ele não vive pelas evidências. Não é por amar a Deus e fazer o bem que somos salvos. A fé e o amor, ou a fé e as boas obras, não nos podem salvar de forma alguma. Somos salvos somente pela fé em Cristo e pela confiança de que Ele perdoa todos os nossos pecados. Aquele que não confia no perdão, ele não tem fé e pode perecer a qualquer momento. Abraão nunca duvidou que Deus cumpriria sua promessa. Hebreus 4:2, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Vamos colocar isso no contexto atual? Porque a nós também foi anunciado as boas novas. O Evangelho tem sido anunciado por séculos após Cristo. Tem sido anunciado do mesmo modo como foi para eles. Mas a palavra que eles ouviram, a palavra que muitos hoje estão ouvindo, não se aproveita de nada, visto que
não foi acompanhado pela fé, mas pela dúvida, pela ignorância, pelo desconhecimento, pela falta de sabedoria. Então nós precisamos mudar. A vida do patriarca foi marcada por erros, pecados e enganos. Puxa vida, quem que não erra? Quem é que não erra? Quem é que não se engana? Assim como por sabedoria e bondade. É possível que nós estejamos errando em alguns momentos, e em outros momentos nós estamos vivendo em sabedoria e bondade, mas ele constantemente confiava em Deus. Essa é a diferença. Confiar, crer em Deus, que ele fará o que prometeu. Sua fé fortaleceu à medida que enfrentou obstáculos. Os obstáculos não estão aí para impedir você de seguir, mas para serem tirados do caminho. É para isso que existem os obstáculos. É para isso que vêm as dificuldades. Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Elas estão aí para ser superadas. Não é para você ficar de cabeça baixa e dizer que não consegue, que não segue adiante. A fé de Abraão foi fortalecida. À medida que vinham os obstáculos, os problemas, ele seguiu adiante. A vida de Abraão foi um exemplo de fé, um exemplo vivo de fé e ação. Que exemplo você tem dado diante de Deus? Me diga, qual é o exemplo? O teu exemplo tem sido de dedicação ao Evangelho ou a sua santíssima pessoa? É porque muitos se acham santos. Muitos, louvado seja eu, né? Muitos falam mais ou menos assim. Não falam essa expressão, mas não querem dizer outra coisa quando se referem a si mesmos. Abraão nunca duvidou que Deus cumpriria suas promessas. Nunca. Se tivesse confiado apenas em seus recursos para conquistar Canaã e fundar uma nação, teria desistido. Mas Abraão buscou a Deus, obedeceu-lhe e esperou que ele cumprisse a sua palavra. Como eu disse, muitos desafios nos são colocados diante de nós. E nós temos que crer. Nós vemos os desafios. Eu não consigo, é muito. O que eu vou fazer? Davi chegou diante do Golias, um homem zarrão, gigante. E foi em nome de Jesus Cristo que ele venceu Golias. Você também vence. Eu estou já há 2 semanas praticamente, 2 semanas sim, na palavra em que o missionário falou. Primeiramente ele falou ao Tiago. Tiago, quando você lembrar de uma palavra que Deus falou contigo, guarda no teu coração. E essa palavra que o missionário falou, eu estou guardando no meu coração. Eu não estou me importando com o tamanho do gigante. Eu não estou me importando com o tamanho do problema. Eu não estou me importando com o tamanho da dificuldade. Isso está no meu coração. E é para honrar e para glorificar o meu Deus. Esdras 10:4. Levanta-te, pois que te pertence esse negócio. Pois é, eu estou nessa luta. Porque me pertence esse negócio. Deus falou no meu coração desde o primeiro momento quando eu ouvi a mensagem do missionário. Então eu quero seguir adiante, eu vou. Uma mudança acontece quando aceitamos Jesus Cristo. Já ali, naquele momento, já acontece uma grande mudança. Quando nós o aceitamos como nosso Salvador, nós lhe oferecemos nossos pecados e Ele os perdoa e nos torna justos diante de Deus, assim como foi com Abraão. Nada podemos fazer para alcançar a salvação. Somente por intermédio de Cristo podemos nos tornar justos diante de Deus. Meu irmão, eu vou dizer, não tem dízimo, não tem oferta alçada, tá? Não tem milhares de material, de bens materiais, não tem. Nada disso vai comprar a tua salvação. Se antes você não aceitar a Jesus Cristo como autor e consumador da sua fé, como aquele que morreu em teu lugar, que te salvou, que te deu vida,
e que te quer do lado dele. Jesus já pagou o que tinha que pagar. Você só precisa obedecer o que a palavra de Deus diz. Você não tem que se envolver com situações que são criadas pelo homem para achar que Deus vai abençoar a tua vida. Deus já te abençoou quando você o aceitou. Então creia, siga adiante. Se apegue às palavras de Deus. Que palavra que tocou no teu coração? Que palavra que te chamou a atenção? Apegue-se a ela, porque ela é a revelação da tua vida. Ela é a revelação. Eu vou contar um testemunho aqui para você e eu creio que foi exatamente assim. No prédio em que eu moro não tem estacionamento. Não tem. Tem lá um corredorzinho que a gente poderia deixar os carros. E eu pagava um estacionamento por fora para guardar o meu carro. 20 anos eu usei aquele estacionamento. No final, o homem ele teve que tirar. Ele começou um negócio e precisou do espaço e eu tive que sair. E meu carro ficou sendo guardado na rua. E eu orando a Deus, para Deus abençoar todos os carros que estavam ali naquela rua, que não houvesse ladrão, que não houvesse acidente, que não houvesse roubo, nada, que não acontecesse nada ali. E pedindo a Deus, Senhor, me dá um espaço, mas não tinha, em torno de onde eu moro, não tem espaço. Não tem espaço. E então, o que aconteceu essa semana? O síndico do prédio, ele resolveu colocar um portão automático na entrada desse corredor que eu falo. Esse corredor ele dá acesso aos outros prédios que ficam no fundo. Então esse corredor ele fica entre as casas residenciais e os prédios que estão do lado de cá. É um corredor que dá para passar 2 carros, um de cada lado. Qual foi a boa notícia que nós tivemos? Aquele ato do síndico colocar um portão automático fez com que sumissem metade dos veículos que estavam ali. Desapareceram. Pessoas que vinham da rua, vinham de outros lugares, estavam colocando o carro ali, de modo que a gente não tinha. A maioria das pessoas deixavam os carros na rua, enquanto os estrangeiros estavam usando o nosso espaço. E aí o síndico veio e bateu na porta e falou: tá aqui, Zé, a chave do portão automático, agora você pode guardar o teu carro lá dentro. E glória a Deus! Agora eu tenho de guardar o carro e não tenho que pagar aluguel. E eu acredito que Deus trabalhou, mediante as minhas orações, Deus trabalhou no coração daquele síndico para ele agir dessa forma. Talvez ele nem pensasse que carros que estavam ali não eram do prédio. Talvez ele nem tenha pensado, mas Deus sabia de tudo. E quando foi colocado o portão, ninguém mais pôde deixar carro lá fora, só nós que temos o controle. Então veja como Deus age na nossa vida. Para mim foi uma bênção, sem medida, embora não seja coberto, né, mas o carro está guardado. E eu preciso desse carro. Não posso me locomover muito sem ele, por causa do acidente que vocês sabem que já sofri, né? Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Ele conhece os teus pensamentos, Ele conhece as tuas orações. Nós somos descendentes de Abraão pelas bênçãos que Deus deu a ele, nós temos direito a essas bênçãos. E vem bênçãos por aí, vem muitas bênçãos por aí. Então nós precisamos nos levantar. Existe dentro de nós uma esperança de que um dia algo bom irá acontecer. E acontece quando você confia, quando você tem fé. Muitas vezes nem sabemos explicar, porém os problemas começam a surgir e tudo vai se desvanecendo. Porque você tem fé, porque você age pela fé. Eu falei agora há pouco para você, no início, Hebreus 11:1, ele fala: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Você tem que olhar para o sobrenatural. Você tem que olhar para o sobrenatural.
É nesse momento que devemos revigorar nossa fé em Jesus Cristo e mesmo não vendo o resultado, mas tendo a absoluta certeza de que não é apenas uma esperança de que algo um dia vai acontecer. É certeza. É certeza. Você é filho de Deus, você tem direito às heranças dele, esse mundo pertence a ele. E ele supre cada um de nós em cada uma das nossas necessidades. Como é que está a tua fé? Como é que está o teu coração guardado diante de Deus ou não? Então, a promessa já é nossa. A promessa de felicidade, de prosperidade, de cura, de restauração, já é nossa. Há dificuldades, nós enfrentamos as dificuldades. Quando já não havia mais como Abraão creu na promessa, e nem todos os momentos distantes de Deus puderam destituí-lo do que lhe pertencia. Não. Filipenses 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O missionário sempre fala sobre isso. Então, quanto a mim, eu não alcancei ainda o objetivo que eu pretendo. E esse objetivo não é garagem, esse objetivo não é carro, esse objetivo não é casa, esse objetivo não é comida. É a minha salvação. Então eu prossigo para o alvo. Vou esquecendo as coisas que fiz no passado, que vivi no passado, porque o Senhor já me perdoou. O que está no passado é passado, não tem mais jeito, não interessa mais, não quero mais nada daquilo que eu vivi. Então eu sigo para frente, avançando para as que estão diante de mim. Os obstáculos que vão aparecendo, eu vou derrubando todos eles, devagarinho. Eu li certo dia a respeito de pastores que estavam em outros países e que uma instituição aí muito conhecida trabalha no sentido de resgatar esses pastores, porque a luta, a perseguição lá fora de suas casas, de suas terras natal, é muito difícil, vem a opressão, vem a tristeza, eles acabam se perdendo, e aquilo que eles ensinavam parece fantasia para eles, que nem eles conseguem viver. O inimigo, como diz a Bíblia, ele é astuto, ele é forte. Eu sei que tem dia que dá uma coisa assim dentro da gente, que a gente fica, sem saber o que fazer. Estou sendo sincero com vocês, o pastor não é um super-homem. Todo mundo pede ajuda para o pastor, e o pastor está aqui para ajudar. E louvado seja Deus, 20 anos vão caminhando aí, para a honra e glória do nosso Deus. Mas nós não podemos olhar para essa situação. Não, dá vontade de sair falando com fulano, com ciclano, mas não adianta falar. Só existe um com quem nós temos que falar, com Deus, através das nossas orações. Todos os dias chego na igreja cedo, bem antes do horário do culto, e eu apresento a Deus as minhas dúvidas, as minhas gratidões. Eu apresento a Deus a minha vida, tudo que passa por mim eu apresento diante de Deus. Alguns riem de mim, poxa, você faz tudo isso e a tua igreja está do jeito que está, pequena. Pois é, a igreja é o povo. Eu digo para vocês, a igreja foi cortada pelo meio, praticamente com essa peste Covid do inferno, mas Deus abençoou o que ficou,
que nós não perdemos a nossa linha. Nós continuamos, não caímos de forma alguma. Estamos em luta em todo momento. E a cada momento nós vamos fazendo coisas boas dentro da nossa casa. Essa semana a gente fez troca de vidros nas janelas. Colocamos cortina nova, que aquela já passou do momento de enterrar. E bênçãos estão vindo por aí. As pessoas chegam e olham, pastor, eu vou fazer isso, posso fazer? Deus abençoe, irmão, faça. Foi assim com os vidros, o irmão olhou, pastor, precisamos trocar esses vidros. Eu falei, mas agora só por Deus, né? Ele falou, então estou aqui, vou fazer. De um dia para o outro, na semana, decidiu-se e foi feito o serviço. Os irmãos deram ofertas, que nós trocamos as cortinas velhas por cortinas novas, está bonito, graças a Deus. Melhoramos a iluminação do salão. Tem mais coisas para fazer? Tem mais coisas para fazer, mas tudo conforme a palavra de Deus. Tudo no tempo certinho. Deus vai mostrando, vai dando para nós a condição de fazer. Então nós nos aproveitamos das promessas do Senhor. E se nós nos agradamos dele, ele se agrada de nós. Nos Salmos diz, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. Qual é o desejo do teu coração? O que é que Deus deseja nesse mundo? Qual é a vontade dele? Que todo homem seja salvo, mas se não for através da palavra de Deus, do cumprimento da palavra de Deus, ninguém será salvo. Então, não alcancei tudo que eu queria alcançar. Eu estou avançando, para as coisas que estão diante de mim, orando, apresentando diante de Deus. Nós estamos orando aí 40 dias pela família. 40 dias nós estamos orando, apresentando a família diante de Deus. E você já sabe disso, 40 dias alimentando a família e derrubando gigantes. Todos os dias à noite, eu e minha esposa estamos orando, às 10 horas da noite, estamos orando pela família. Além disso, a nossa igreja sede está numa campanha de oração, 70 dias de aliança com Deus. E a palavra que diz hoje, hoje é 13, hoje é 13? Não, é 15? Hoje é 15, É 15, dia de escolhas. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Jeremias 1:12. Então veja essa palavra que eu estou passando para você. Deus, Ele está de olho nela. Quando você a produzir no seu coração, ela se realizará na sua vida. Paulo declara que não havia atingido a perfeição, mas prosseguia na corrida da fé, com o objetivo de alcançar seu prêmio. Nós, cristãos, precisamos nos empenhar para atingir a maturidade espiritual e vencer o pecado. Por isso ensinou que não devemos distrair-nos com as coisas desse mundo, pois do contrário jamais alcançaremos nosso alvo. Não devemos ficar nos lembrando de coisas já passadas, pois o Senhor jogou todos os nossos pecados no mar do esquecimento, quando nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. Então está aí, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. Você precisa agir desta forma. É mister que avancemos para as coisas que nos são reveladas pela palavra e pela fé. Seguimos sem nos desviarmos, atentos somente para o alvo que é Jesus, a fim de alcançarmos o prêmio merecido, a soberana vocação de Deus, o mais alto grau, excelente no seu gênero, excelso, notável, magnífico, supremo, a totalidade do poder de Deus. Nós precisamos desta totalidade. Irmão, viva pela fé. Tenha certeza
no momento da dificuldade, que o sobrenatural de Deus está já programado para acontecer na tua vida. Deus sabe de todas as coisas, Deus conhece todas as coisas. Ele conhece a sua vida e conhece a sua casa, seus caminhos, tudo quanto você tem no teu coração. Tudo que você precisa é agradar Deus dentro do seu coração. Agradar ao Senhor com o seu coração, para a honra e glória do nome dEle. Amém? Portanto, é pela fé, tá? É pela fé que nós seguimos pela graça, a fim de que a promessa seja toda a posteridade, seja também para toda a nossa posteridade. Então ande na presença do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pois bem, meus irmãos, 15 de novembro, data muito importante, onde você estará aí já colocando as suas escolhas daquele que vai dirigir a sua cidade, em nome de Jesus Cristo. Nós temos pessoas da igreja que estão participando e nós estamos orando por essas pessoas, apresentando o filho do missionário e todos que estão aí na campanha, nós estamos colocando em oração. Então, ore. Você ainda não foi ao culto? Venha, receba a direção de Deus, receba a palavra de Deus e depois você vai fazer, em nome de Jesus Cristo. Amém? Repetindo, os cultos aqui estão nos horários normais, 8 horas da manhã e 18 horas. Depois deste culto, eu seguirei para fazer a minha votação, estarei por volta de meio-dia na volta aqui à igreja em nome de Jesus Cristo. Amém? Pois bem, agora vamos participar com os nossos dízimos, as nossas ofertas. E em nome de Jesus Cristo, vocês têm as contas, mas eu tenho que falar para que você não se esqueça e alguém que não tem possa anotar. Bradesco 3378, conta corrente 512389, dízimos e ofertas. A conta corrente 29315, dígito 6, o seu patrocinador. Banco do Brasil, agência 04723. Conta corrente 560987, dízimos e ofertas. A conta corrente 621200, o seu patrocinador. Nós temos no Itaú, a agência 04061, conta corrente 427179, dízimos e oferta. Nesta mesma conta, você faz um segundo depósito para o patrocinador. Caixa Econômica Federal. Você deposita para a agência 0221003, operação conta corrente 772627, dígito 5, dízimos e ofertas. Você faz uma doação para o Show da Fé na Caixa Econômica, na Lotérica, pelo convênio 30912065. No Santander, você tem a agência 3795, a conta corrente 13002392, dígito 4. Você põe ali os dízimos e as ofertas. E a conta corrente 1300000215, você faz o seu patrocinador. Lembrando que você tem dízimos e você tem ofertas. Você pode juntar num único depósito. Amém? Entendeu? Dízimos e oferta. O único que fica em separado é o do patrocinador. Em nome de Jesus. E que Deus abençoe você em todo o trabalho que você está fazendo, na fé que você tem, aumente-a andando com o Senhor, para que você possa fazer do impossível o possível na sua vida, porque se para Deus nada é impossível, para nós também não é, porque Ele disse que nós podemos fazer as mesmas coisas que Ele e coisas maiores ainda que Ele fez. Amém? Então fiquem aí com uma canção, louve ao Senhor e vamos torcer para a verdade surgir no final do dia. Que assim seja, em nome de Jesus. Situação que estamos vivendo. Ele é o remédio e a solução. Vamos aplaudir nosso rei bem forte. Aleluia. Vamos lá, povo de Deus. Ele é a solução. É o remédio. Não há outro não, hein? Cantando já. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho pra quem quer andar na luz.
receita pra quem quer entrar no céu. Há uma doença perigosa que é muito contagiosa e seu nome é pecado. E quem morrer com essa doença, quando chegar o juízo, será condenado. Não adianta Ave Maria, missa de sétimo dia, nem pelo sinal da cruz. O remédio indicado para curar o pecado é o nome de Jesus. O remédio é Jesus. Olha, a solução é Jesus. É Brasil, não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho para quem quer andar na luz. E as nações, o remédio é Jesus. Ele é o amigo fiel, ele é a porta estreita, só ele tem a receita para quem quer entrar no céu. Procurar o feiticeiro, visitar o juazeiro, é inútil, meu amigo. Só mesmo o Filho de Deus, Jesus, o Rei dos Judeus, é quem nos livra do perigo. Não adianta acender vela preta, azul ou amarela para melhorar a sorte. O diabo é mentiroso, só Jesus é bom, ele é quem venceu a morte. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Brasil, não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho para quem quer andar na luz. A nações, o remédio é Jesus. Ele é o amigo fiel, ele é a porta estreita, só ele tem a receita para quem quer entrar no céu. Joga lá na palma da mão para Jesus, ó. Ele é o nosso remédio, é a solução, é a única saída. Ele é a solução. Vamos lá, Rogério, o remédio é Jesus. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Ei, não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho para quem quer andar na luz. O remédio é Jesus, ele é o amigo fiel, ele é a porta estreita, só ele tem a receita para quem quer entrar no céu. Nem a psicologia, nem a força da magia, o charuto e a cachaça são atributos do pecado, deixa o homem escrachado a cada dia que passa. Tomando banho de arruda, sua vida nunca muda, nem aumenta a fé. Só Jesus é a saída, pois quem o tem na vida, nova criatura é. O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho para quem quer andar na luz. E você aí, ó, o remédio é Jesus, ele é o amigo fiel, ele é a porta estreita, só ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. E o remédio quem é? O remédio é Jesus, a solução é Jesus. Não adianta ser engomadinho, só Jesus é o caminho pra quem quer andar na luz. E você, o remédio é Jesus, ele é o amigo fiel, ele é a porta estreita, só ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Ele é a porta estreita, só ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Ele é a porta estreita, só ele tem a receita pra quem quer entrar no céu. Valeu, pastor. Deus abençoe. Mais forte as suas falas para Jesus que ele merece.